Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje, quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a guerra comercial. Bolsonaristas admitem desgaste com tarifa de Trump, buscam blindar ex-presidente e culpam Lula. Aliados argumentam que medida dos Estados Unidos é reação à diplomacia petista. E Bolsonaro não comenta diretamente a taxa contra o país. E líderes da direita comemoraram vitória de republicano, que agora impõe taxa de 50% ao Brasil. Alcolumbre e Mota silenciam após americano anunciar cobrança e citar Bolsonaro. E vice de Tarcísio de Freitas diz que a estratégia de presidente dos Estados Unidos é equivocada na forma e na execução. E os números desmentem Trump e mostram que Estados Unidos tem superávit na relação com o Brasil. E o tema acirra polarização nas redes sociais. Agora sobre o governo Lula, o presidente responde à carta de Trump e diz que a elevação de tarifas será respondida com lei de reciprocidade. E o governo volta a convocar o chefe da Embaixada dos Estados Unidos e devolve missiva. Tarcísio e Zema atacam o governo Lula ao falar de decisão dos Estados Unidos. Agora falando sobre os exportadores. Pegos de surpresa, setores que são afetados pelas taxas pedem diplomacia e calculam prejuízos. E o presidente Lula e Barroso conversam e definem que o governo vai ser responsável por liderar a reação. Já neste carrossel de imagens desta quinta-feira, temos um assunto que é para dias melhores. Última elefanta que vive em cativeiro na Argentina chega a santuário em Mato Grosso. E sobre o impacto ambiental, salmão selvagem da Noruega está em lenta morte devido à aquicultura. E, por último, nestas imagens, sobre a Copa do Mundo de Clubes 2025. Agora é PSG e Chelsea. Equipes de França e Inglaterra vão decidir o título da Copa do Mundo de Clubes após as vitórias sobre, respectivamente, Real Madrid e Fluminense. Já o próximo assunto do Folha de São Paulo, como Cuba, que já foi um país considerado ateu, agora vê crescimento de evangélicos. Sem dados oficiais, especialistas dizem que a presença de protestantes na região está aumentando. Já o próximo assunto, veja posições oferecidas, como serão as provas e saiba como se preparar para o bloco 5 do CNU. E os cargos são voltados para o desenvolvimento socioeconômico. São 1.172 vagas em 16 órgãos. E Lúcia Guimarães escreve o seguinte texto. Mais influente jornal dos Estados Unidos, The New York Times, é acusado de preconceito contra Mandani. Publicação usa fonte racista em reportagem sobre candidato à prefeitura lá de Nova York. E no painel Folha, Justiça suspende licitação para serviço de limpeza de ruas em São Paulo. E Gestão Nunes não comenta. Consórcio entra com mandado de segurança depois de ter sido desclassificado da disputa. Também temos aqui um próximo assunto falando que viajar sozinha de carona exige coragem e estratégia para lidar com a estrada. E, inclusive, mulheres viajantes investem em agências voltadas ao público feminino. E o Folha de São Paulo também nos apresenta a previsão do tempo. São Paulo deve registrar manhã fria, seguida por um aumento da temperatura nesta quinta-feira. Termômetros tendem a subir até o final de semana e umidade relativa do ar também promete cair.
Já na sessão Pare para Ler desta quinta-feira, é um destaque para o governo Lula. Grupos políticos de ministros de Lula têm revés em eleição do PT. Resultado mostra uma possível reorganização de forças no partido, com petistas que fazem parte da elite do governo perdendo influência. E nos especiais de hoje, melhor destino na Ásia, segundo a pesquisa Datafolha. O Japão é estímulo para viajar ao outro lado do planeta. E no Folha Estudantes, veja dicas de como manter o seu foco no vestibular, sem precisar abrir mão do descanso de férias. E no Caderno Todas, temos aqui um primeiro destaque falando sobre o câncer. Senado aprova projetos que antecipam idade mínima para mamografia no SUS. Também mais o próximo assunto, nesta mesma editoria, uma mulher de 40 anos morre em São Paulo durante uma cirurgia plástica. Agora, na editoria de Economia, o Folha de São Paulo nos traz aqui 4 chamadas. A primeira é para o avanço chinês. Empresas chinesas exigem inglês e interesse por mandarim para contratar aqui no Brasil. Ao promoverem expansão, empresas tiram profissionais de outras multinacionais. O próximo assunto diz o seguinte: governo Lula pede para que a discussão sobre o IOF não se misture com o imposto de renda. E o governo também avisa a Mota e ao Alcolumbre que não abre mão de decreto do IOF. E ainda nesta mesma editoria, falando sobre questões econômicas, temos um destaque para a Caixa Econômica Federal. Lucro do FGTS será distribuído até o final do mês de agosto. E o pagamento a ser feito pela Caixa deve seguir nova regra do STF sobre correção. Nômade lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda, é o nosso próximo destaque. E a fintech brasileira oferece serviço sem custo para quem investir $25 mil na plataforma. E o próximo assunto é para políticas e justiça. Conheça as barreiras invisíveis de uma empreendedora LGBTQIA+, na área da tecnologia. Como superar os desafios e obstáculos que minha identidade já me trouxeram. Agora, sobre o Guia Folha de hoje, temos um destaque para passeios, dizendo que a exposição no MIS apresenta o humor de Raul Seixas à geração Z. E essa mostra reúne em 15 salas mais de 1.000 itens originais que ajudam a contar a história do cantor. E temos um destaque também para cinema, dizendo que o novo Superman, com David Corenswet, chega aos cinemas. E veja as estreias lá no estado de São Paulo. E na área de turismo, sobre viagem, mulheres negras que viajam sozinhas relatam dificuldades. Agora, falando da editoria de Cotidiano, jatinho com pneu furado faz pouso de emergência no interior de São Paulo. A aeronave decolou de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e desceu sob esquema de segurança. E o próximo assunto é sobre trânsito. Smart Sampa, da Prefeitura, flagra 185 placas falsas por dia em circulação na cidade de São Paulo. Identificações são compradas pela internet e, segundo a gestão Nunes, usadas em crimes. E nos destaques internacionais de hoje, o primeiro assunto é para a União Europeia. A Alemanha celebra 70 anos de OTAN à procura de soldados. O país flerta com serviço obrigatório diante de projeções de guerra da Europa com Rússia. E nos Estados Unidos, médico que atendia Joe Biden se recusa a falar em investigação de lucidez mental do democrata. A advogada menciona sigilo médico de Kevin O'Connor para justificar silêncio no Congresso. E o próximo assunto, Yoon Suk-yeol, que é o ex-presidente da Coreia do Sul, volta à prisão após nova ordem judicial.
Advogados chamam pedido de detenção de irracional em investigação apressada. Já no caderno de saúde, doença do olho seco atinge mais as mulheres e entenda também as causas. Moléstia ocorre por diminuição da produção lacrimal ou quando a lágrima evapora rapidamente. E no caderno de ciências, deputados aprovam projeto que proíbe o uso de vertebrados em testes de produtos cosméticos. Relator defende que métodos alternativos são mais éticos e eficazes atualmente. E, por fim, no Folha de São Paulo, nós temos aqui 3 destaques na área da cultura. A primeira, pagode foi gênero musical mais ouvido no Brasil no primeiro semestre de 2025, de acordo com um levantamento. E sobre artes cênicas, livro conta como o ator Sérgio Cardoso foi de galã do teatro e da televisão a figura esquecida. E por último, na seção multitela, comédia com Naomi Watts e Andrei Scott, o que ver na TV e no streaming nesta quinta-feira, dia 10 de julho. Agora nós vamos acompanhar os destaques do jornal O Estado de São Paulo. A nossa manchete, mais uma vez, é para a retaliação americana. Trump taxa em 50% o Brasil por papel no BRICS e julgamento de Bolsonaro. O governo brasileiro indicou que haverá reciprocidade e devolveu a carta. E diz o seguinte, o texto desta manchete. Em carta ao presidente Lula, Donald Trump comunicou a imposição de tarifa de 50% aos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. E o presidente americano citou como justificativa centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos Estados Unidos e caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. E no domingo, Trump havia afirmado que países alinhados ao BRICS seriam sobretaxados. E Lula reuniu ministros e indicou que a resposta virá por meio da Lei de Reciprocidade Econômica. E o governo brasileiro também decidiu devolver a carta a Trump como justificativa de que ela é ofensiva, com afirmações inverídicas sobre o país e erros factuais a respeito da relação comercial entre as duas nações. E ontem, antes da imposição das tarifas, o Itamaraty havia convocado o representante da Embaixada Americana para prestar esclarecimentos sobre a ingerência em assuntos internos. E a primeira reação, bolsa cai, enquanto o dólar e juros futuros sobem. E o Estado de São Paulo nos traz uma nota em destaque que diz o seguinte, coisa de mafiosos. Que o Brasil não se vergue a reganhos e os de fato brasileiros não se permitam ser sabujos de um americano que envergonha a democracia. Já o próximo assunto é para o setor produtivo. Exportadores prevêem perdas para o Brasil, mas para os Estados Unidos também. Líderes de entidades setoriais e representantes do agronegócio e da indústria mostram perplexidade com a medida de Trump e projetam impacto nas duas economias. Já a coluna do Estadão, que também temos aqui em destaque na capa, diz o seguinte: Tarcísio descarta demitir Derrite após ação de polícia militar. E o próximo assunto é na editoria de esportes, que fala sobre o Mundial de Clubes. PSG goleia o Real Madrid e fará a final contra o Chelsea. E sobre política, Câmara dá aval a mais de 200 cargos no STF e acelera plano de benefício fiscal. Deputados aprovaram criação de postos comissionados e de policial judicial e deram urgência a matérias que favorecem a indústria química. E na editoria internacional temos mais um destaque para a guerra na Europa. Putin amplia a ofensiva contra a Ucrânia com 700 drones. E na editoria de economia, com o impulso da IA,
Nvidia alcança os 4 trilhões de dólares em valor. E por fim, sobre stream, no caderno de cultura, Uma Thurman e Charlize Theron voltam como guerreiras imortais. Agora no Jornal Globo, nota da capa, nós temos aqui estes 2 destaques da editoria de esportes. O primeiro é sobre Carlo Ancelotti. O treinador é condenado por sonegação fiscal na Espanha. Já o segundo destaque é para Paris em uma festa. PSG de Dembélé não toma conhecimento do Real Madrid e, com goleada, vai à decisão da Copa de Clubes contra o Chelsea. E a manchete do Jornal Globo é para o ataque institucional e comercial. Trump retalia Brasil com taxa de 50% e cita Bolsonaro. Lula reage e defende soberania. Em tentativa de interferência, o presidente dos Estados Unidos usa guerra tarifária para proteger aliados e investe contra o judiciário do país. Governo e agentes econômicos brasileiros rebatem. Num movimento em que usou a política tarifária dos Estados Unidos para pressionar o Brasil em defesa de aliados ideológicos, o presidente Donald Trump anunciou ontem a taxação de 50% a importações brasileiras a partir de 1º de agosto, abrindo uma grave crise diplomática entre os 2 países. E na carta enviada ao presidente Lula, Trump fez ataques ao judiciário brasileiro e citou como causas de sua medida o que vê como uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado que responde a um processo no Supremo por suposta tentativa de golpe, e decisões do tribunal que atingiram empresas de tecnologia americanas. E o anúncio provocou reação do governo brasileiro. E em carta, Lula afirmou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes e que o tarifaço de Trump será respondido à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. O gesto de Trump levou ainda grande preocupação a diversos setores da economia brasileira que podem ter as exportações afetadas pela medida, com potenciais impactos graves para a produção e empregos no país. E o Jornal Globo nos traz em destaque também as falas dos presidentes. Então temos aqui do presidente Donald Trump, ele afirmou o seguinte: a maneira como o Brasil tem tratado Bolsonaro é uma vergonha. Essa caça às bruxas deve parar imediatamente. Em parte devido aos ataques do Brasil aos direitos de liberdade de expressão dos americanos, cobraremos uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. E como resposta, o presidente Lula disse o seguinte: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. E ainda sobre este mesmo assunto, o Merval Pereira escreve o seguinte: Trump se acha imperador mundial. E Miriam Leitão também escreve: tiro de Trump terá custo para a direita brasileira. Já o próximo destaque na capa do Jornal Globo é para o prêmio Faz Diferença. Generosidade, luta e talento reconhecidos. Eleitos personalidades do ano, a atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles, de Ainda Estou Aqui, fizeram um discurso tocante e esperançoso na 22ª edição do prêmio Faz Diferença, especial por ser no centenário do Globo, em cerimônia na terça-feira no Copacabana Palace. A premiação celebrou quem foi destaque ao longo do ano e contribuiu de alguma maneira para a construção de um mundo melhor, como nós podemos ver nesta imagem da premiação. Agora, sobre a economia, imposto mínimo para alta renda pode ser reduzido de 10% para 8%. Relator do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil,
Arthur Lira avalia baixar para 8% ou 9% a alíquota mínima para renda mensal acima de R$100 mil. E na área da política, Castro decide manter demissão de secretário feita por interino. O governador do Rio já avisou a aliados que Washington Reis não voltará ao cargo. E sua demissão, feita por Rodrigo Bacelar, quando ocupava a cadeira de Castro de forma interina, abriu crise política no estado do Rio de Janeiro. O editorial do jornal Globo em destaque: parasitismo dos robôs de IA precisa ter fim. Também temos aqui um destaque especial do segundo caderno, que diz o seguinte: nas séries da telinha, a saúde em primeiro lugar. Antigas ou novas, produções com temas médicos colecionam sucessos, conquistam a geração Z e não param de se multiplicar. E já está no forno mais uma agora sobre o SAMU. E a próxima chamada de capa na área da saúde é sobre dieta e exercício, que diz o seguinte: ao corredor, as batatas. A batata doce não é tão perfeita assim e a inglesa tampouco deve ser vilanizada na dieta fitness. Nutricionistas apontam prós e contras dos dois tipos do tubérculo no cardápio de quem corre e malha. E no Rio Show, um passeio no tempo pelas páginas do Globo. No centenário do jornal, mostra, na Casa Roberto Marinho, viaja pela história do Brasil e do mundo no último século a partir de imagens que marcaram a época. E por último, ainda no Rio de Janeiro, é sobre gastronomia. Venda de ingressos para a edição de 15 anos do evento. O evento se chama Rio Gastronomia, começa hoje, nesta quinta-feira, dia 10. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui um assunto que fala sobre busca ativa para acolher população vulnerável. Ao CB.poder, Celina Leão disse que o GDF vai intensificar ações para retirar pessoas em situação de rua, principalmente dependentes químicos. E abre aspas: queremos buscar essa pessoa, cuidar, qualificar e dar trabalho. Vi pessoas que queriam sair dessa situação, fecha aspas, afirmou. E a vice-governadora também destacou na entrevista a ampliação de serviços para atender mulheres, como a criação de comitês de proteção nas regiões administrativas. Já a manchete, que é o assunto desta quinta-feira: Trump eleva tarifas e ataca o Brasil. Lula defende soberania. Numa crise de dimensões inéditas entre Brasil e Estados Unidos, os setores diplomáticos, políticos e econômicos do país reagiram. Ontem, a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados. A medida foi anunciada numa carta enviada pela Casa Branca ao Palácio do Planalto. Porém, o documento trouxe outro ingrediente que fez a crise explodir. Trump defende o ex-presidente Bolsonaro e ataca o Supremo Tribunal Federal pelo julgamento da tentativa de golpe, afirmando que essa ação contra o ex-chefe do executivo não deveria estar ocorrendo. Lula reagiu pelas redes sociais depois de uma reunião de emergência com assessores e ministros. E ele disse, o presidente Lula, o seguinte: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram um golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais, fecha aspas, escreveu o presidente nas redes sociais. E aqui nessa imagem a legenda diz que Lula diz que Trump está mal informado sobre o comércio Brasil-Estados Unidos. E por outro lado,
Trump considera que Estados Unidos são prejudicados na relação comercial com o Brasil. E o próximo assunto, diplomacia vê espaço de negociação e retaliação é avaliada. E governistas falam em traição à pátria da família Bolsonaro. Já no próximo assunto, temos a opinião do Correio Brasiliense em destaque. Brasil gasta mais com a infância. Verbas usadas com programas de assistência para crianças e adolescentes vêm crescendo desde o ano de 2019, segundo a Unicef. Os recursos, no entanto, estão longe do ideal previsto pelos organismos internacionais. Já na editoria internacional, Corte culpa a Rússia por atrocidades. Tribunal Europeu de Direitos Humanos condena Moscou por abusos sistemáticos e disseminados na Ucrânia desde o ano de 2014. Entre os crimes estão tortura, execuções sumárias e sequestro de crianças. Também temos um assunto para a raiva animal, 2 casos em morcegos, isso na editoria de cidades. Os mamíferos estavam em Sobradinho e Planaltina. Saúde recomenda a atualização da vacinação de animais domésticos. E na editoria de economia, temos um assunto sobre inflação, informando que Gabriel Galípolo está preocupado. O presidente do Banco Central admite no Congresso que a carestia está disseminada e 58% dos itens oficiais estão acima da meta. Agora na editoria Diversão e Arte, romantismo sempre. Odair José se apresenta na cidade e fala ao Correio sobre a sua trajetória. Ele disse o seguinte: vou cantar clássicos desses 55 anos de estrada e 40 discos gravados. E na editoria de cidades, perigo no trânsito. Sem sinalização, iluminação e faixas de segurança, brasilienses arriscam a vida em meio às obras nas vias da EPIG. E Secretaria de Obras diz estar monitorando essa situação. Já no caderno Direito e Justiça desta quinta, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no caminho de mais igualdade. Escolhida numa lista só com mulheres, a juíza Soníria Campos Rocha da Assunção será a nova desembargadora da Corte. Também temos um destaque para a coluna da Tavinha. Luiz Roberto Barroso, do STF, prevê guerra às fake news com a inteligência artificial. E por último, na capa do Correio Brasiliense, na editoria de esportes, diz o seguinte: o show do PSG antes do Chelsea. Franceses e ingleses se enfrentam no domingo na final da Copa do Mundo de Clubes. E para chegar a essa decisão, o Paris Saint-Germain massacrou o Real Madrid por 4-0, numa semifinal em que pressionou o rival desde os primeiros minutos de jogo. Já no jornal Cearense O Povo desta quinta-feira, no alto da capa, temos aqui uma reportagem em destaque que vai falar sobre o mundo de extremos. Calor recorde, inundações catastróficas e até neve no deserto marcam o clima global. E mais uma vez a manchete deste dia, desta quinta-feira: Trump tarifa Brasil em 50% em defesa de Bolsonaro e Big Techs. Lula reage e diz que vai responder com reciprocidade. E no caderno de cidades, regionais de Fortaleza farão limpeza, pavimentação e iluminação. E no Guia Vida e Arte, peça inspirada na obra de Ariano Suassuna realiza temporada em Fortaleza. Também temos aqui um assunto para a economia, dizendo que o aeroporto de Fortaleza ganhará mais 23 voos semanais para a alta estação. Em esportes, Ferroviário perde para o Centro Esportivo Alagoano e é eliminado nas quartas de final do Nordestão.
E, na editoria de política, Wagner, Júnior Mano e esposas discutem por causa de operação da Polícia Federal. E sobre esportes, vaga nas penalidades. Em Recife, Ceará vence o Sport na decisão por pênaltis e se mantém na Copa do Nordeste. E por último, queda na Fonte Nova, também sobre esportes. Fortaleza faz jogo parelho, mas perde por 2-1 para o Bahia, fora de casa, e está fora do Nordestão 2025. Agora, no valor econômico desta quinta-feira, no alto da capa, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para investimentos. Com a ambição de chegar a 20% do mercado até 2032, XP aposta em pacto com rede de assessores, de acordo com Guilherme Benchimol. E sobre mudança climática, a Europa teve o mês de junho mais quente já registrado, com temperaturas de até 46 graus Celsius na Espanha e Portugal. Também temos um destaque para a geopolítica. Principal ponto da Europa, Roterdã, na Holanda, se prepara para uma guerra contra a Rússia. E a manchete é sobre o comércio. Trump anuncia tarifa de 50% para o Brasil. Dando continuidade à capa do valor econômico, nós temos aqui o seguinte destaque. IOF volta à mesa de negociação. A cúpula do Congresso avalia que a reunião com ministros do governo, na noite de terça-feira, serviu para retomar o diálogo com o Planalto, após a escalada da crise em torno do aumento do IOF. Participaram do encontro os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, os ministros Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann, além do advogado-geral da União, Jorge Messias, e líderes do governo no Legislativo. E ontem, Mota disse que o encontro foi uma conversa tranquila, mas ainda sem um desfecho. Apesar do distensionamento, o governo deve insistir na legalidade da majoração do IOF da conciliação marcada para a próxima terça-feira no Supremo Tribunal Federal. E abre aspas. Todo mundo está consciente que precisa achar um caminho. Por onde passa, não me pergunte porque não foi conclusivo. Isso quem disse foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E ainda a próxima chamada de capa, fluxo cambial tem saída recorde no primeiro semestre. O fluxo cambial registrou saída líquida de 14,34 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano, pior resultado para o período desde o início da série histórica do Banco Central em 1982. E esse dado reflete uma forte saída pela conta financeira, que não foi compensada pelo resultado positivo do fluxo comercial. E apesar desse resultado negativo, o dólar registrou queda de 11% em relação ao real no período. E de acordo com os analistas, o desempenho do câmbio é explicado pelo desmonte de posições compradas em dólar, apostas na alta da divisa americana por estrangeiros nos mercados de derivativos, que é um movimento que influencia a cotação da moeda. E abre aspas. O que tem sustentado o câmbio em um nível mais apreciado é o hot money, um dinheiro de curto prazo que vem via derivativos com os investidores que buscam oportunidades com os juros altos. Fecha aspas, diz Juliano Cecílio, da Adam Capital. Já nesta foto, nós temos aqui Manny Maceda, que é o presidente do Conselho Global da Bain & Company. Ele vai falar sobre gestão. E Manny Maceda afirma que uma cultura corporativa clara ajuda na tomada de decisões difíceis. E ele disse o seguinte: a cultura acontece quando o seu comportamento é consistente com seus valores.
Já o próximo assunto, no valor econômico, a agenda logística de longo prazo é fundamental, dizem ministros. Os ministros dos Transportes, Renan Filho, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, defenderam ontem um pacto de longo prazo do governo federal para fortalecer a infraestrutura do país. Segundo eles, é fundamental haver uma agenda de logística como forma de promover o desenvolvimento econômico nacional. E os dois participaram do evento Logística no Brasil, promovido pelo Valor, com oferecimento do Infra SA e do Ministério dos Transportes em Brasília. E Renan Filho disse que o governo tem a expectativa de realizar 35 novos leilões de rodovias até o fim de 2026. Costa Filho anunciou que pretende apresentar em agosto uma agenda logística e de planejamento estratégico para os próximos 5 anos. De acordo com ele, independentemente de quem seja o presidente ou o ministro responsável pela pasta na ocasião, é preciso sinalizar uma planificação logística para o país. E na editoria internacional, NVIDIA é a primeira empresa de 4 trilhões de dólares. A NVIDIA é a primeira companhia do mundo a alcançar o valor de mercado de 4 trilhões, isso em dólares, alavancada pela rápida recuperação das ações de tecnologia em Wall Street nos últimos meses. As ações da companhia, que fabrica chips para serviços de inteligência artificial, chegaram a subir 2,8% ontem, atingindo o pico de 164 mil dólares. Porém, acabaram fechando em alta de 1,8%, que avalia a empresa do Vale do Silício em 3,97 trilhões de dólares. E o grupo já havia ultrapassado o valor de mercado da Apple, de 3,92 trilhões de dólares, no fim do ano passado. E os papéis da NVIDIA acumulam valorização de mais de 40% desde o início do mês de maio, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu os primeiros sinais de distensão em sua guerra comercial com a China. E a empresa também firmou uma série de acordos bilionários de fornecimento de chips no Oriente Médio. E ainda temos aqui o próximo destaque falando que a Merck compra Verona Pharma por 10 bilhões de dólares. E por último, uma notícia também internacional, CEO deixa o X, que é o antigo Twitter. Linda, diretora-presidente da rede social X, do bilionário Elon Musk, anunciou que deixará o cargo. Em postagem sobre a sua decisão, a executiva comemorou um novo capítulo da plataforma, após união com a xAI, que é a empresa de inteligência artificial de Elon Musk, um dia depois de o chatbot chamado Grok fazer elogios a Adolf Hitler. Também sobre política, temos aqui no Valor Econômico falando sobre crise diplomática. Tarifa de Trump abre guerra entre aliados de Lula e Bolsonaro. Base governista afirmou ver ataques à soberania e responsabilizou Eduardo Bolsonaro. E bolsonarismo culpou o governo e o Supremo Tribunal Federal por escalada. E Tarcísio de Freitas responsabiliza Lula por tarifa de Trump sobre o Brasil. E de acordo com o ministro Márcio Macedo, isso não é contra o governo, é contra o Brasil, afirmou falando sobre o tarifaço de Trump. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o presidente dos Estados Unidos quer gerar caos e confusão no país, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda falando sobre política,
Tarcísio de Freitas intensifica apoio a Bolsonaro e endossa a pauta de anistia e críticas ao Supremo Tribunal Federal. Governador reforça apoio e declarações de lealdade ao ex-presidente. E apesar de reunião com Mota e Alcolumbre, o governo insistirá em aumento do IOF. Haddad e Gleice se encontraram com cúpula do Congresso pela primeira vez desde a crise. E Mota disse que a reunião foi boa e serviu para retomar diálogo. E Alcolumbre também vê retomada do diálogo. E em Minas Gerais também temos um destaque na política. Nicolas Ferreira pode perder direitos políticos em caso de difamação em campanha eleitoral. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o deputado e outros 3 políticos do PL por crime eleitoral. E na Câmara, Silveira defende medida provisória que reestrutura setor elétrico. Essa medida provisória prevê a gratuidade na conta de luz para as famílias inscritas em programas sociais do governo federal. Também temos aqui um destaque para o Congresso. Lira pode incorporar a solução para a IOF em projetos sobre imposto de renda. Um destaque para a PEC da Segurança. Relator lê parecer favorável à PEC da Segurança, propõe alterações e votação é adiada na CCJ na Câmara. Proposta é uma das principais apostas do governo Lula para a área da segurança. E o jornal Valor Econômico apurou que texto pode voltar à pauta na semana que vem. E Renan Filho diz que sai do governo em abril para disputar eleições em 2026. O ministro voltou a defender Lula e disse que seu grupo político em Alagoas sempre votou no petista. Também temos aqui um assunto dizendo que o vice de Tarcísio diz que a estratégia de Trump é equivocada na forma e na execução. Próximo assunto. Câmara proíbe o uso de animais em testes de produtos de higiene, cosmético e perfumes. E, em indireta a Lula, Bolsonaro tenta vincular presidente a tarifaço de Trump. Bolsonaristas tentam vincular o tarifaço ao presidente da República e também ao Supremo Tribunal Federal. E ainda sobre este mesmo assunto, Itamaraty devolve carta de Trump à embaixada americana, classificando-a como ofensiva. O Ministério das Relações Exteriores devolveu a carta à representação americana por considerar o documento ofensivo e com erros factuais. E disse, de acordo com uma fonte diplomática a par desse assunto. E esses foram os principais destaques dos principais jornais aqui do nosso país. Eu já gostaria, inclusive, de convidá-los que daqui a pouquinho, às 10 horas, estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. e Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado aqui na TV da Transparência.
Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje, quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques deste dia pelo site do jornal O Globo. Temos aqui o nosso primeiro destaque, que é para o mercado financeiro. Dólar passa de R$ 5,60 após Trump impor tarifa de 50% sobre o Brasil. O presidente americano faz referência a julgamento de Bolsonaro em carta, que justifica a sobretaxa. Papéis da Embraer tombam até 9% no exterior. E o dólar abriu em forte alta nesta quinta, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. E a moeda passou de R$ 5,60, com mais de 2% de aumento logo no início do pregão. E agora falando sobre impacto, empregos sob risco. Quem perde com o tarifaço de Trump? Economistas e líderes empresariais respondem. Eles pedem que o governo evite uma escalada de tensões e defendem a negociação. Também ainda sobre esse assunto, nós temos aqui uma avaliação. Carta de Trump expõe viés político inédito nas relações com os Estados Unidos, avaliam também os especialistas. O último grande contencioso entre os dois países ocorreu no primeiro mandato de Lula, na Guerra do Algodão, mas não teve o atual componente eleitoral. Também agora neste carrossel de imagens, o boom imobiliário de Ipanema, no Rio de Janeiro. Também temos aqui sobre o Rio Gastronomia. Venda de ingressos para a edição de 15 anos começa hoje. E sobre saúde e alimentação, batata doce versus batata inglesa. Qual é a melhor para o treino e a dieta? Os especialistas derrubam os mitos. Agora, sobre esportes, clubes brasileiros têm desafio de brecar interesse de europeus em janela pós-mundial. Ainda falando sobre saúde, as 3 farinhas da moda que não têm glúten são ricas em nutrientes. E Bela Megali escreve o seguinte texto: Bolsonaro e aliados atuam para que desgaste sobre tarifa de Trump não recaia na família. Também temos aqui um próximo texto ainda falando sobre política. Governo Lula estuda judicializar tarifaço de Trump na OMC. E Malu Gaspar também escreve: tarifaço de Trump pode levar Moraes a endurecer julgamento. Avaliam advogados de réus. Já o próximo assunto, na área da economia, Brasil é o único taxado com déficit com os Estados Unidos e os americanos vão pagar mais por carne, café e chocolate. Exportações brasileiras somaram 1,4 bilhão de dólares em carne e 2 bilhões em café. Rebanho bovino nos Estados Unidos está no menor nível desde 1950 e preços já estavam altos. E Lauro Jardim, na área da política, escreve aqui o seguinte texto: Tarcísio dobrou a aposta por Trump. E após fala de Tarcísio, Leis o associa a Bolsonaro e diz que é hora de separar patriotas de traidores. A ministra classificou o anúncio do presidente americano como o maior ataque já feito ao país. E após tarifaço de Trump, Lula convoca Rui Costa e Gleisi para reunião no Alvorada. Ministro deve integrar grupo de trabalho que discutirá reação do governo à medida dos Estados Unidos. E na área da economia, inflação tem alta de 5,35% em 12 meses até o mês de junho.
e Brasil descumpre meta contínua pela primeira vez. E no mês, índice desacelera para 0,26%. Alimentos têm deflação pela primeira vez em 10 meses. Já o próximo assunto sobre o meio ambiente. Um dos primatas mais ameaçados do planeta é flagrado em trilha de parque no estado do Rio. Plantão médico, sob pressão, The Pit. 8 séries médicas para assistir no stream. Estética tridimensional. O segredo inovador que está transformando o rejuvenescimento facial. E o envelhecimento facial costuma ocorrer em múltiplas camadas. E tratar somente a superfície pode não ser suficiente para garantir resultados satisfatórios. Também temos o próximo assunto falando que a Anvisa suspende venda de sorvetes à base de amendoim e com corante por falhas graves na rotulagem. Sobre segredos do crime, ex-secretário da Polícia Civil Alain se entrega após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou seu retorno à prisão. E conheça os detalhes da decisão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que levou o delegado de volta à prisão. Próximo assunto. No Brasil, pobres pagam proporcionalmente 3 vezes mais impostos que super ricos, diz estudo da Oxfam. E nesse relatório, a ONG aponta que distorções da estrutura tributária atual penalizam sobretudo pessoas negras. Enquanto o 0,15% mais rico da população concentra 1,1 trilhão de reais em renda, mais que a metade da parcela que ganha menos junta, o sistema tributário brasileiro faz com que os pobres paguem proporcionalmente 3 vezes mais impostos do que estão no topo da pirâmide econômica. E o peso recai principalmente nas mulheres negras e reforça uma estrutura de desigualdade social. A conclusão faz parte de um estudo da Oxfam Brasil, organização britânica que atua no combate à desigualdade, que será apresentado nesta quinta na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Mista pelo Combate às Desigualdades. E esse documento, que revisa a regressividade do sistema tributário no país, sugere rever benefícios fiscais para os mais ricos e aponta para o peso do recorte racial nas distorções no regime atual. E nos cálculos da organização, os 0,1% mais ricos no Brasil destinam 10% da renda a tributos. Já os 10% mais pobres comprometem 32% do que recebem. Uma das principais causas dessa diferença para a organização Oxfam está na estrutura do sistema brasileiro. Enquanto países desenvolvidos tributam mais renda e patrimônio, o Brasil depende principalmente de impostos sobre consumo, que atingem com mais força quem gasta a maior parte do que recebe em bens essenciais. Nós temos aqui a fala da diretora executiva da Oxfam Brasil, a Viviana Santiago. E ela disse o seguinte em entrevista: em média, 70% da renda de uma pessoa mais pobre está envolvida no consumo de bens e serviços. Então, proporcionalmente, essa pessoa vai pagar mais impostos do que os mais ricos. E ela complementa dizendo que essa é uma das questões mais importantes, porque a carga tributária que incide sobre a população no Brasil não é a mesma. Não está todo mundo no mesmo barco. E o relatório chamado de Arqueologia da Regressividade Tributária no Brasil destaca que os tributos indiretos sobre produtos e serviços representam 14,8% do Produto Interno Bruto brasileiro, contra 9,7% na média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
Também temos aqui um próximo assunto falando sobre Portugal Giro. Governo de Portugal aprova privatização de 49% da TAP. E ainda falando sobre a política internacional, a imprensa internacional repercute tarifas de Trump contra o Brasil e chama carta com defesa a Bolsonaro de destemperada. Para o The New York Times, o presidente americano vê tarifas como um porrete que serve para todos. A imprensa internacional repercutiu, quarta-feira, que foi ontem, o anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump de que os Estados Unidos irão impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. E essa decisão foi comunicada por meio de uma carta enviada ao presidente Lula. O documento cita, entre as justificativas para a medida, censura às plataformas de mídias sociais americanas, ataques do Supremo Tribunal Federal à liberdade de expressão e também o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pela trama golpista, classificando como uma caça às bruxas. Em uma matéria atualizada em tempo real, um jornal britânico chamado The Guardian chamou a carta de Trump de destemperada e destacou que o documento destoa de anúncios anteriores de tarifas. Já um próximo texto. PL se divide sobre ganhos de Eduardo Bolsonaro com gestos de Trump e crítica ao Brasil, que este é um texto de Bela Megali. E Miriam Leitão também escreve: tiro contra Brasil atingirá a direita. Sobre política, Moraes afirma que Eduardo Bolsonaro tenta interferir em ação penal da trama golpista. Ministro do Supremo Tribunal Federal incluiu inquérito, publicação do deputado licenciado em rede social. Também temos aqui um assunto dizendo que Vovó Fitness denuncia golpe do Boa Noite Cinderela e alerta: o perigo pode estar nas pessoas mais próximas. E agora, falando na área de entretenimento, Brad Pitt versus Angelina Jolie. Ator recorre à justiça contra a venda milionária da vinícola. E sobre mercado de luxo, mansão inspirada em castelo da Disney é colocada à venda por 153 milhões de reais em Portugal. Já em Paris, 2 pessoas são presas após saltarem de paraquedas da Torre Eiffel. Também na editoria do Rio de Janeiro, nós temos aqui o seguinte destaque: apagão nos transportes, briga política trava licitações, integração entre modais e redução de tarifas. Exoneração de Washington Reis, que estava à frente da Secretaria de Transportes, gerou impasses para a resolução de diversos problemas do setor. Também temos aqui um assunto falando na área da saúde. Indenização para vítimas de transplantes de órgãos contaminados com HIV será em parcela única paga em até 30 dias. Reparação não suspende processo criminal que segue em segredo de justiça na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Réus aguardam julgamento em liberdade. Polícia Militar faz operação no Complexo da Maré para coibir roubos de cargas e de veículos. Também temos aqui um assunto dizendo que o primeiro Dia Nacional do Funk terá evento gratuito no Museu de Arte do Rio, com show de Tati Quebra Barraco. E a programação, promovida pela Kenner, tem curadoria da jornalista Michele Miranda, autora do livro Funk Delas, a história contada pelas mulheres.
Já na área de cultura e entretenimento, Adriane Galisteu relembra a chegada da menopausa e apoio a outras mulheres sobre empoderamento. E mãe de Marília Mendonça, a cantora que faleceu em 2021, reclama de presentes de fãs em áudios vazados e causa polêmica nas redes sociais. Gravações atribuídas a Ruth Moreira mostram a empresária reclamando de cestas e produtos enviados por admiradores da cantora. Também temos um próximo assunto, que após cirurgia no pâncreas, Edu Guedes compartilha bastidores da recuperação e também a sua previsão de alta. O apresentador contou que ignorou os sintomas e passou por 4 cirurgias em questão de 2 semanas. Já sobre saúde, morte de empresária em São Paulo. Especialistas dão dicas de segurança para quem quer fazer lipoaspiração. A empresária Natália Cavanelas Tomazella morreu após uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia estética que incluía 3 procedimentos. Também temos um assunto falando sobre a tecnologia na saúde. Pela primeira vez na história, robô faz cirurgia guiado por inteligência artificial, sem qualquer ajuda humana. Tecnologia operou vesículas biliares humanas com uma taxa de sucesso semelhante à de cirurgiões experientes, de acordo com os pesquisadores. Também temos um assunto, ainda no site do jornal Globo, na área de esportes, Real Madrid. Fracasso na Copa de Clubes leva o clube a repensar futuro de Rodrigo, Vini Júnior e Bellingham. E aos 44 anos, Fábio do Fluminense é o goleiro com mais minutos em campo do mundo nos últimos 365 dias. O veterano de 44 anos atuou por 5.850 minutos, segundo o levantamento do Centro Internacional do Estudo do Esporte. Também temos aqui um assunto falando que em vídeo o ex-lutador do UFC aparece irreconhecível após um transplante de pulmão. Já na área de negócios e economia, temos aqui uma análise. Trump impõe tarifas para acertar contas com países, independentemente do tamanho deles. Ameaças desta semana buscam substituir taxas pesadas anunciadas em abril, com a ideia de que déficits são prova de que países estrangeiros maltratam os Estados Unidos, uma alegação criticada por economistas. Também temos aqui um próximo destaque falando que Trump limita comentários de perfil oficial no Instagram após brasileiros criticarem tarifaço, e eles estão comentando país soberano. Na noite de quarta, já não era mais possível comentar as postagens do presidente americano. E após anunciar que vai impor tarifas de 50% sobre o Brasil, a partir do 1º de agosto, Donald Trump trancou os comentários das publicações de seu perfil oficial no Instagram na quarta-feira. A conta passou a ser alvo de uma série de críticas feitas por brasileiros que questionam a ação do presidente dos Estados Unidos. E ainda na mesma noite de quarta, já não era mais possível comentar as postagens de Trump que contavam com o aviso padrão. Os comentários nesta publicação foram limitados. E nesta quinta, apesar de parecer possível realizar a ação, qualquer tentativa é respondida com a notificação de que não é possível realizar o seu comentário. E as palavras direcionadas ao presidente americano, em maioria, apontam o fato do Brasil ser um país soberano. Mesma afirmação utilizada pelo presidente Lula para reagir à elevação de tarifas. E um internauta escreveu o seguinte: o Brasil é soberano, Trump, deixe-nos em paz. E outra pessoa publicou: jamais aceitaremos interferência.
E no Valor Invest, tabela Price ou saque, qual a melhor? Calculadora do Valor Invest te ajuda nessa escolha. Na editoria internacional, desertora norte-coreana processa Kim Jong-un por tortura e abuso sexual. Caso marca a primeira tentativa legal de uma vítima norte-coreana de responsabilizar criminalmente o regime de Pyongyang por abusos sistemáticos. Agora, sobre um assunto envolvendo o presidente dos Estados Unidos, caça às bruxas. Trump também usou alegação e processos contra ele próprio e Netanyahu em Israel. Republicano anunciou uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros em resposta à suposta perseguição política contra o ex-presidente. Já a próxima matéria diz que a conselheira próxima de Trump revela detalhes de relação conturbada com Elon Musk. Ligação de pai e filho. Auxiliar do presidente elogiou o bilionário sul-africano e reforçou que dono da Tesla enxergava republicano como uma figura paterna. E sobre a guerra no Oriente Médio, a União Europeia anuncia acordo com Israel para aumentar o fluxo de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Proposta permitirá a reabertura de corredores humanitários. Padarias e cozinhas públicas também retomarão suas operações e a entrega de combustível será reiniciada. Também temos aqui um assunto falando sobre o mercado imobiliário. De Buenos Aires a Dubai. Com R$ 546 é possível investir no prédio mais alto do mundo. A tokenização impulsiona o mercado imobiliário e permite investir no mundo todo. Cinzas de entes queridos podem ser enviadas para a Lua por até R$ 70 mil. A empresa americana oferece missões para a órbita da Terra, Lua e até o espaço profundo. Cápsula com 166 cinzas caiu no mar após a reentrada. E após viralizar, o hipopótamo pigmeu, chamado Mudeng, comemora o primeiro aniversário na Tailândia e atrai multidões de fãs. E aqui nos informa na matéria que ela integra um panteão de animais em cativeiro que já desfrutaram de popularidade relâmpago na internet. E sobre este assunto aqui, na Editoria Brasil, sucuri despenca de árvore e é atacada por onça-pintada no Pantanal. E esse confronto inusitado entre dois dos maiores predadores da América do Sul foi registrado em vídeos e imagens que viralizaram nas redes sociais. Já no Correio Brasiliense desta quinta-feira, nós temos aqui o nosso destaque, que diz o seguinte: Trump ataca o Brasil com tarifa de 50% e pressão ao Supremo Tribunal Federal por Bolsonaro. Em episódio inédito na relação diplomática entre os países, o presidente dos Estados Unidos ameaça impor sanção tributária aos produtos brasileiros por suposto desequilíbrio comercial e também por enxergar perseguição do judiciário ao ex-presidente. Por meio de uma carta endereçada ao presidente Lula, o presidente Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E também ameaçou o Supremo Tribunal Federal em função do julgamento do ex-presidente Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Trata-se do ápice de uma crise que começou a escalar depois da cúpula do BRICS, que se encerrou no fim de semana passado, quando os países debateram a possibilidade de, ao longo prazo,
substituírem o dólar por moedas locais em transações comerciais. E Lula reagiu por meio de postagem no X, que é o antigo Twitter, mais uma vez rebatendo a ingerência do governo de Washington. E a imprensa internacional também destacou crise entre Estados Unidos e Brasil, e como a decisão de Trump de taxar Brasil em apoio a Bolsonaro pode beneficiar o Lula. E Lula também reage e devolve. O Brasil não aceita, na verdade, tutela. Em publicação na rede X, o presidente avisa a Trump que o país é soberano com instituições independentes e que Bolsonaro está sendo julgado em um processo legítimo, com amplo direito à defesa, por tentativa de golpe de Estado. E, de acordo com os especialistas, mesmo com ataque, o ideal é a negociação. Já no caso de acidente, lá em Brasília, capivaras são atropeladas por carreta no Lago Sul. 13 morrem. Os animais foram a óbito no local. O filhote foi encontrado com sinais vitais. Agora falando sobre direitos humanos, a comissão pede afastamento de policiais por abandono de incapaz. E a Polícia Civil imobiliza motorista e deixa uma criança de 5 anos de idade, que era o filho desse motorista, sozinha. A abordagem violenta e abandono de uma criança mobilizam autoridades e levam suspeitas de abuso de poder por parte da Polícia Civil lá no Distrito Federal. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal cobrou o afastamento dos policiais civis envolvidos na abordagem truculenta contra um publicitário, ocorrida na quarta-feira, foi ontem, na quadra 112 Norte. E essa ação foi presenciada pelo filho do publicitário de 5 anos, que estava dentro do veículo e ficou sozinho após o pai ser levado pelos agentes. E abre aspas. Estamos pedindo aos órgãos competentes o afastamento preliminar dos policiais de suas funções e a apuração rigorosa de uma série de violações que incluem agressão, abuso de autoridade, prisão arbitrária e abandono de incapaz. Fecha aspas, declarou o deputado distrital Fábio Félix, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. E segundo as informações preliminares, após uma suposta colisão entre o carro do publicitário e uma viatura descaracterizada da Delegacia da Criança e do Adolescente, na altura da 115 Norte, o homem foi seguido até a 112 Norte, onde foi abordado de forma violenta. E o filho dele, que estava no banco traseiro do carro, presenciou a cena e foi deixado com estranhos que também presenciaram a cena após a condução do pai dele à delegacia. E os comerciantes da região notaram a presença da criança e prestaram assistência até a chegada da mãe, que foi acionada posteriormente. A comissão também informou que acionará o Ministério Público e o Conselho Tutelar para que o caso seja investigado também sob a ótica da violação dos direitos da criança. Também temos um assunto dizendo que um grupo do Distrito Federal que assaltava lojas de roupas no país é alvo da operação da Polícia Civil de Goiás. A ação policial, com o cumprimento de mandados de prisão temporária e buscas e apreensões, teve como objetivo desmantelar a estrutura do grupo. E em Minas Gerais, operação da Polícia Federal contra o tráfico bloqueia 35 milhões na Grande BH. A ação da Polícia Federal mira empresas no estado do Piauí. E o grupo é investigado por lavagem de dinheiro, além de tráfico de drogas e armas. E ainda falando sobre operações, um grupo que faturou 3
milhões com sites falsos do Enem é alvo da Polícia Federal. E também um homem é preso por comando de tráfico de drogas entre Distrito Federal, São Paulo e Goiás. E mais uma vez, sobre prisão, um homem que estuprou sobrinha de 9 anos no Distrito Federal e fugiu é preso na Bahia. Ele foi capturado em uma área de difícil acesso no povoado de Picados, que é uma zona rural de Conceição do Jacuípe, aqui no Nordeste, na região da Bahia, onde passou a se esconder após começar a responder pelo crime investigado. E foragido há 3 anos, um homem de 59 anos, investigado por estupro de vulnerável da sobrinha de 9 anos, foi localizado e preso. O crime, ocorrido em Samambaia, é investigado pela 26ª Delegacia da Polícia da Samambaia Norte e conseguiu um mandado de prisão expedido pela Justiça. Também temos aqui falando o assunto no site do Correio sobre investimento. Gastos sociais para crianças sobem, mas ainda estão abaixo do ideal. Verba para a faixa etária de 0 a 17 anos subiu de 3,36% em 2019 para 4,91% no ano passado. E o pico foi em 2023. Também temos um destaque para uma entrevista. O governo reforça a busca ativa por população de rua, anuncia Celina Leão. O GDF pretende intensificar as ações para a população mais vulnerável, com uma busca ativa para atender esse público. Abre aspas. Queremos cuidar, qualificar e colocar para trabalhar essas pessoas, fecha aspas, disse a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, em entrevista ao CB.poder. E antes de darmos continuidade no site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, dando continuidade no site do Correio Brasiliense, nós temos aqui um assunto que fala sobre as relações internacionais. Banco do BRICS terá 30% da carteira em moedas locais, diz Dilma. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento defendeu que a ampliação do uso de moedas locais nos financiamentos realizados por bancos multilaterais favorecerá juros mais baixos. E na editoria internacional, mais uma vez, um destaque para os Estados Unidos. Tarifas de Trump não afetam tanto quanto ele espera o Brasil, diz Nobel. E sobre racionalização. Os seres humanos são corruptos por natureza? E o que diz a neurociência sobre esse assunto? E nos Estados Unidos, túnel desmorona e mais de 30 trabalhadores são resgatados lá na região. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles informou que o túnel de quase 9,6 quilômetros de extensão desabou parcialmente. Namorado foragido de vereadora do PSOL é preso após ser flagrado por câmeras. O sistema de câmeras Smart Sampa ajudou a capturar o foragido,
condenado a 7 anos de prisão. Silvia Ferraro se pronunciou e afirmou que o caso não tem relação com a sua atuação política. E, na área da astronomia, o que é a lua do veado? Onde será possível ver o fenômeno nesta quinta? A superlua de julho, conhecida como lua do veado, promete iluminar o céu brasileiro. Entenda o significado do nome e saiba como e onde observar esse espetáculo astronômico no país. Também temos aqui um próximo assunto na área de cidades, sobre esportes. Brasilienses usam a corrida de rua para se conectarem com as pessoas. E no Recanto das Emas, homem é condenado a 22 anos por matar jovem com golpes. E sobre mobilidade digital, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios discute criação de pontos de apoio para motoristas e entregadores de aplicativo. Também temos aqui um destaque para a manutenção. Quadras do Gama ficarão sem fornecimento de água nesta quinta. E para a Operação Nota Fria, a operação da Polícia Federal mira esquema de fabricação de notas falsas no Distrito Federal. E sobre a raiva, cuidados que devemos tomar para evitar a infecção. Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirma a doença em animais encontrados em Sobradinho e também em Planaltina. Especialistas alertam sobre a forma de transmissão e quais cuidados devem ser adotados. Em mobilidade, obras na EPIG geram insegurança para motoristas e pedestres. E ainda, nós temos aqui na área da política um destaque para a primeira-dama. Janja reage à pergunta de jornalistas sobre tarifas de Trump. Vira-latas. Em nota, a assessoria da primeira-dama negou que tenha se referido aos jornalistas presentes ou ao governo norte-americano, mas sim a bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. E sobre as taxas dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro é traidor nacional por agir contra o próprio país, diz líder do PT. Filho de Bolsonaro foi aos Estados Unidos pedir sanções contra o Brasil. E o governo Trump anunciou tarifas de 50% para produtos brasileiros na quarta-feira. E abre aspas. Agora a gente vai discutir o mandato dele. Ele já deveria ter sido cassado. A gente, com certeza, vai tomar uma série de medidas legislativas. Mas essa, fazendo referência ao pedido de cassação, vai ser uma. Nós estamos com a equipe jurídica só trabalhando isso. Esse cara é um traidor nacional. Na minha representação, a PGR e ao STF, eu já falo desse crime de traição nacional, fecha aspas, disse Farias a jornalistas. E Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início do ano. Viajou ao país para a posse de Donald Trump em janeiro, mas ficou de fora da cerimônia. E depois encontrou diversas autoridades e representantes do governo norte-americano para pedir sanções ao Brasil. E no mês de abril, quando Lindenberg Farias foi à Procuradoria-Geral da República pedir a retenção do passaporte de Eduardo e acusou o então parlamentar de crime de traição à pátria, o filho de Bolsonaro anunciou que se licenciaria do mandato por 122 dias para ficar nos Estados Unidos. E Eduardo Bolsonaro diz que carta de Trump é reflexo de atuação nos Estados Unidos. Parlamentar licenciado está nos Estados Unidos desde o início do ano para pressionar as autoridades a sancionar autoridades brasileiras. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro se manifestou pela primeira vez depois do anúncio das tarifas de 50% impostas ao próprio país pelo governo de Donald Trump.
Segundo o filho 03 de Bolsonaro, a carta de Trump ao governo brasileiro é resultado do lobby que fez desde o início do ano junto às autoridades norte-americanas para pedir sanções a autoridades e ao governo brasileiro. E o parlamentar disse o seguinte numa nota: nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão em documentos a realidade que o Brasil vive hoje. E a carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. E essa nota é assinada em conjunto com o jornalista Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, que governou o Brasil de 79 a 85. E Paulo Figueiredo também é réu no STF por participação na tentativa de golpe de Estado no fim de 2022, que resultou no 8 de janeiro. E o deputado também culpou o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal pela medida anunciada pelo governo norte-americano. Acusou o STF de violar direitos humanos e disse que Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos. E também argumentou o seguinte: nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. E como o texto desta matéria nos informa, Eduardo Bolsonaro, no entanto, se contradisse na nota. Depois de dizer que a decisão do governo norte-americano foi influenciada por pressão sobre autoridades, o filho 03 de Bolsonaro afirmou que seu objetivo sempre foi impor sanções apenas para Alexandre de Moraes. E, de acordo com o que disse o deputado licenciado, desde o início de nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. E sobre a tensão com os Estados Unidos, Lula manda devolver carta de Trump. E Itamaraty confirma a veracidade. O governo avisou que devolve a carta por meio da qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou a imposição unilateral de tarifas de 50% sobre produtos importados aqui ao nosso país. E na Câmara dos Deputados, Guimarães lista pautas prioritárias e nega ataques do governo ao Congresso. Líder do governo na Câmara diz que a LDO ficará para agosto e cita PECs dos municípios, da segurança e do imposto de renda como prioridades na reta final do semestre. Já para a economia, a inflação desacelera para 0,24% no mês de junho, de acordo com o IBGE. A elevação nos custos da energia elétrica residencial, que subiu 2,96% no mês de junho, pressionou o índice. Porém, os preços dos alimentos em domicílio registraram a primeira queda em 9 meses, o que ajudou a conter o avanço. E sobre gastos públicos, que também é um destaque aqui no site do Correio Brasiliense desta quinta, reajuste de 9% para as Forças Armadas avança no Congresso. E o relator da medida provisória, que é o general Pazuello, do Partido PL do Rio, disse que o reajuste aos militares é irrisório. Também temos um caso de denúncia. Criança autista é amarrada em banheiro de escola particular no Paraná. Polícia investiga denúncias de maus-tratos em centro de educação infantil. E as imagens mostram um menino de 4 anos imobilizado em diferentes dias. E no setor elétrico, Silveira faz apelo para que reforma do setor elétrico não seja fatiada. E sobre o efeito Trump, Ibovespa recua
após falas protecionistas de Trump. Adolescente de 17 anos morre após ataque homofóbico. Um dos seus agressores, de 16 anos, teve a apreensão concluída ontem, na quarta, e outro da mesma idade da vítima segue foragido. Esse crime aconteceu na última quinta, no dia 3 de julho, em Manaus, no Amazonas. E o Fernando, que é a vítima, de 17 anos, sofria com injúrias homofóbicas. Em Roraima, 2 indígenas morrem em queda de helicóptero. E sobre ecologia, já na editora internacional, Quirguistão faz construção de casas de arroz com alternativa ao concreto. Próximo destaque, Justiça sul-coreana ordena a prisão de ex-presidente. E sobre a guerra no leste europeu, ataques russos com drones e mísseis deixam 2 mortos, isso lá em Kiev. E Corte Europeia condena a Rússia por atrocidades em ataques na Ucrânia. Os surpreendentes benefícios pessoais da vaidade, segundo pensadores como Adam Smith e Rousseau. E após vencer o câncer, baiana vive com o coração fora do peito. E sobre o meio ambiente, laranjeiras são fortes aliadas contra mudanças climáticas. E por fim, sobre os mistérios da natureza, as partes do corpo humano que a evolução não consegue explicar. Já no site de notícias do jornal Folha de São Paulo, nós temos aqui, como primeiro destaque no site, uma análise. Trump expõe custo de Bolsonaro para a direita. Lula ganha ativo eleitoral com ataque inédito do americano, mas também corre risco. E deputado quer impedir que beneficiários de programas sociais percam o telefone por falta de recarga. O projeto de Pedro Campos mira pessoas em vulnerabilidade social e usuários de linhas pré-pagas. E mais uma vez um destaque para o governo Trump. Bolsonaristas admitem desgaste com tarifa de Trump, buscam brindar ex-presidente e culpam Lula. Aliados de Bolsonaro argumentam que medida dos Estados Unidos é reação à diplomacia petista. Para o Congresso Nacional, Alcolumbre e Mota silenciam após Trump anunciar tarifas e citar Bolsonaro. Principais lideranças do Congresso Nacional não se pronunciaram ao aumento de tarifa contra o Brasil. E vice de Tarcísio diz que a estratégia de Trump é equivocada na forma e na execução. Felício Ramute vê decisão americana como reação à reunião do BRICS, enquanto o governador Tarcísio de Freitas culpa o presidente Lula. Já como destaque no site do jornal O Estado de São Paulo, reciprocidade aos Estados Unidos. O governo Lula estuda fim de patentes de medicamentos americanos. O objetivo não é aumentar os custos de itens fundamentais para serem transformados em outros produtos aqui, o que seria um tiro no pé da indústria nacional. Também temos um editorial do Estado de São Paulo em destaque, que tem por título Coisa de Mafiosos, que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump. E sobre a reação ao tarifaço, o dólar dispara e bate em R$ 5,62 na máxima após Trump taxar o Brasil. E Barroso liga para Lula após tarifaço de Trump e combina estratégia de reação. E o ex-presidente Bolsonaro cita a Bíblia para criticar Lula após a tarifa. E o vencedor do Nobel de Economia, Paul Krugman, defende impeachment de Trump por tarifa de 50% contra produtos do Brasil. O vencedor do Nobel de Economia de 2008 afirma que taxação megalomaníaca foi motivada por razões políticas. E também temos mais uma vez uma análise.
Tarifaço é mais guerra contra Moraes por interesse das redes que aceno ao bolsonarismo. E Lourival Santana escreve: tempestade entre Trump e Lula vinha se formando e situação fugiu do controle. E na opinião do Estadão, nós temos em destaque 3 textos. O primeiro, como nós já vimos anteriormente, coisa de mafiosos. Já o segundo, a nova investida petista no BNDES. Decisão de voltar a comprar participações acionárias lembra política estatólatra mal sucedida. Já o terceiro texto de opinião, a volta da Petrobras petista. Estatal retoma obra bilionária em comício no qual Lula diz que será reeleito pelos braços do povo. Também temos aqui um assunto para a economia. Inflação em junho sobe 0,24% e estoura teto da meta. Banco Central divulga carta nesta quinta-feira. E nova meta passou a valer este ano. Galípolo será o primeiro chefe da autarquia a precisar justificar esse resultado. Já no site do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui a nossa primeira matéria, que informa que a PGR questiona regras do zoneamento ecológico econômico do Maranhão. Segundo o órgão, norma estadual estabelece novo conceito de florestas e reduz áreas de reserva legal. Também temos aqui um próximo destaque. Supremo mantém prisão preventiva de General Mário Fernandes e Tenente Coronel Hélio Lima. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há nenhum fato novo que justifique a revogação da medida em relação aos militares que respondem pela tentativa de golpe de Estado. E o Supremo discutirá a cobrança de contribuição para a pensão de bombeiros e policiais do Distrito Federal. O plenário reconheceu a repercussão geral da matéria. Também temos aqui um próximo assunto. Consolidação da repercussão geral reduz número de processos no Supremo Tribunal Federal. No primeiro semestre de 2025, 44 novos temas foram submetidos à sistemática da repercussão geral. O acervo processual do Supremo é o menor em 33 anos. E por último, agora na Agência Brasil, temos aqui um destaque internacional. Brasil responderá a tarifaço dos Estados Unidos com lei de reciprocidade, diz Lula. E a legislação libera contramedidas como suspensão de concessões. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui nos sites. Eu já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que vocês continuem acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.